Como entender o livro de Números, capítulo 21, versos 4 a 9? Por que Deus pediu para Moisés fazer uma serpente de bronze para o povo ser curado? Não seria uma idolatria isso? Deixa eu ver se tem mais. Aqui já é uma outra pergunta. É isso mesmo. Então a questão é a seguinte, professor. A gente vê ali na Bíblia que Deus mesmo mandou Moisés fazer essa serpente. E imagens de escultura é condenado na própria lei de Deus. Como é que a gente concilia isso? Veja, o que o segundo mandamento proíbe em Êxodo 20 não é a arte, é a veneração ou a adoração da arte. Tanto que em Números 35, versos 30 a 35, Deus deu a Oliabe, não é? E a outro companheiro dele a habilidade de fazer obra de arte para o santuário. Tanto que no próprio santuário, dentro do lugar santíssimo, existiam 2 querubins esculpidos. Então Deus não é contra a arte, ele é contra a veneração ou a adoração da arte. Por que ele mandou fazer a serpente de bronze? Veja, nesse contexto, os israelitas estavam falando muito contra Deus e contra Moisés. E como castigo, serpentes estavam mordendo eles. E o que Deus fez? Mandou construir uma serpente de bronze com um propósito, que não era adoração. Veja o verso 8. Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Aqui não diz aqui, ó, todo o que for mordido, e se prostrar diante dela, ou adorá-la, ou venerá-la, vai viver. Não, o que olhar para ela, vai viver. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então era para expressar fé na palavra de Deus. Já que Deus disse, olha, se você olhar para essa serpente de bronze e acreditar em mim, você vai ser curado. E aí eu vou desconsiderar essa sua rebeldia contra mim. E prova de que Deus nunca pretendeu que essa serpente fosse venerada ou adorada, encontramos em 2 Reis 8,4. E aí o texto é muito claro. Chegou o momento em que os israelitas, na sua apostasia, começaram a adorar a serpente de bronze. E aí o que aconteceu? Ó? Falando aqui de Ezequias, o rei de Judá, o que ele fez? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, Ezequias teve que quebrar a serpente porque eles acabaram tornando a um Deus, contra a vontade de Deus. E olha que interessante para finalizar, Cristo pegou este exemplo da serpente de bronze, né? Que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado, e ele aplicou isso a ele mesmo, em João 3, 14 e 15. Que interessante, né? Ele diz assim, assim como a serpente foi levantada e atraiu muitos, né? Olhar de muitos, quando eu for levantado da terra, ou seja, na cruz, não na haste como a serpente, atrairei muitos a mim. Então, de certa forma, né, Cristo está demonstrando ali que aquilo tinha um simbolismo interessante, de que crer na palavra de Deus e no plano dele para salvar é o caminho para o ser humano. Quai, seu app de vídeos curtos.